boa noite, Empreenda Mulher no Ar. Eu sou Andresa Oliveira, nós estamos aqui na Rádio Universitária 102.1, ao vivo para mais de 40 cidades, apresentando para vocês. E também através no canal do YouTube. Vai lá no YouTube, através do canal do Mova-se Empreendedor, interage com a gente, faz suas perguntas. E vou falar para vocês que ao meu lado hoje nós temos uma convidada para fazer aqui a nossa apresentação, né? A Ale Guimarães, boa noite. Pois é, né, gente? Hoje eu tô sentada aqui em outro local, né? Eu tô aqui para dar um help aí pra Andressa nessa entrevista de hoje. Vai ser um sucesso. E, galera, é o seguinte, a gente tem o Instagram também, né? Isso, tem o Instagram, tem o site do Mova-se Empreendedor. Entra lá para vocês verem as notícias do mundo do empreendedorismo atualizada ali todos os dias para vocês. Entra, tira suas dúvidas, conversa com a gente. E então, hoje a gente vai ter aqui a nossa colunista também ao meu lado, né? A Lê é advogada, ela é especialista em startup, tem muito conhecimento e ela vai me me ajudar nessa apresentação aqui maravilhosa com uma convidada lindíssima, que vocês já vão saber já quem é. Boa noite, Raíssa. Boa noite, gente. Tudo bem? Tudo bem, a gente vai falar com ela já. Gente, vou falar para vocês também do Oliva Gastronomia. Ali, hoje eles trouxeram aqui pra gente um pastelzinho que eles vão começar a fazer pastéis lá, né? Outra novidade que eles vão ter na casa. Agora eles já vão fazer um ano já de casa. Então, assim, é uma cafeteria. Serve almoço também, e hoje eles trouxeram aqui o pastel de carne, o pastel de queijo e um molhinho artesanal ali de pimentinha da casa pra gente, chuchar ali. Então, gente, é duro fazer esse programa, porque aí você fica olhando o pastel, você quer falar, gente, eu quero comer, né? Pode começar agora. A Andressa trouxe, eu falei, ai meu Deus, acho que eu vou já atacar ali o pastelzinho. E o Oliva é maravilhoso, já fui lá, já frequentei, gosto do Oliva demais. O cappuccino deles é perfeito, uma cafeteria perfeita, gente. E tem almoço, né? Tem almoço, então serve todos os dias. E você tem o cardápio tradicional e também você pode agora pedir alguns pratos que eles fazem diferenciados ali para quarta, sexta-feira, sábado, enfim. Rua Professor Paulo Montserrat, 730. Segue Oliva Gastronomia nas redes sociais e vê as delícias que eles fazem lá. E além disso, a gente tem junto com a gente também Trion, Marketing e Propaganda. Procura quem sabe de verdade, às vezes seu marketing não tá legal, você tá aí com dor de cabeça, não sabe o que fazer para ter conteúdo todos os dias, fotos, vídeos, tá perdido aí nesse mundo digital aí para fazer a propaganda da sua empresa? Fala com a Trion, né, que faz toda a sua propaganda e o seu marketing também. E até a parte de logo, né, gente? Eu acho que tem essa coisa do logo. A gente tá aí no nosso escritório hoje procurando logo, na minha startup atual a gente tá procurando a Trion, que vai fazer nosso logo, viu? Eles fazem todo o desenvolvimento da logo, né? É muito importante você ter uma boa marca, né? Uma boa apresentação. Exatamente. Então, gente, Trion Marketing e Propaganda. Bom, nós vamos seguir aqui, Ale. A Raíssa, olha, uma menina especial, lindíssima, inteligente, que cuida também da beleza da mulher, né? Cuida do olhar das mulheres. E, além disso, ela é professora também. Então, assim, ela é uma consultora, né, de cílios, terapeuta aí de cílios, maravilhosa. E a gente tem orgulho de receber você aqui, Raíssa, porque a gente precisa falar, sim, da autoestima das mulheres. A gente precisa falar do nosso bem-estar, mas a gente precisa falar também dos nossos negócios, mas a gente tem que estar também bem apresentável, enfim, porque a nossa visão, assim, o nosso visual e aquilo que a nossa imagem manda tudo também. Diz que os primeiros segundos, né, que a pessoa olha pra gente, né, ela já consegue identificar e já consegue nos julgar também, é mais ou menos isso, né? Raíssa, conta tudo pra gente. Boa noite novamente. Boa noite. Seja bem-vinda na nossa mesa aqui do Empreenda Mulher. Eu que agradeço o convite, com mulheres tão incríveis numa mesa dessa. Mas é realmente, né? A beleza, ela é externa, né? Só que ela tem uma autonomia que ela reflete no nosso interno. Então, quanto mais você se sente segura, quanto mais você se sente bonita,
bonita, mais segura você é pro seu dia a dia, independente se você é só dona de casa ou se você é empreendedora, se você trabalha no seu dia a dia, nessa correria nossa do dia a dia, faz toda a diferença. A gente já começa então com uma reflexão, vocês viram aí, né? Que já para refletir, pensar e falar, bom, deixa eu me cuidar, né? Porque a nossa imagem tem poder, reflete muito isso e nessa autoestima, ter essa autoestima elevada aí é muito bom para nós que precisa estar aqui na força, na garra, não é? Impacta na saúde mental também, né? A autoestima, ela dá uma impactada na saúde mental. Totalmente, totalmente. A mulher, a gente é segura quando a gente sabe quem a gente é. E isso vem de todos os detalhes, desde a nossa infância até quando a gente tá na nossa fase do dia a dia, tudo vem lá de dentro e reflete lá fora. Então, muitas pessoas, às vezes, não estão bem mentalmente, reflete. Sim. A gente tem, todo mundo tem aquele dia, né, que a gente acorda e qualquer pessoa passa e fala, você tá bem? Então, porque reflete pra fora. Então, a beleza parece ser algo supérfluo externo, mas não é, ela é mais interna do que externa. Raíssa, então fala pra gente, como que é sair aí do CPF, vir pro CNPJ, porque você, né, tinha um trabalho fixo, então conta aí como que foi entrar pra esse mundo da empreendedora, mas a gente quer saber primeiro, quem é a Raíssa, né, o que você estudou, né, como que você chegou pra ser aí uma empreendedora, conta pra gente primeiro, quem é a Raíssa? Então, gente, é muito, muito interessante essa parte, né, porque ninguém quer empreender. Quando você hoje essa palavra empreender é uma coisa tá tão normal de ser dita, né? A gente acha que entende o significado disso. Eu nunca me imaginei empreendendo. Eu sempre imaginei rica, né? Dona de empresa. A gente acha que a gente vai ser, né? Aquela época de sonhos de escola, que você sonha que você vai ter realmente uma herança do nada e você vira dona CEO de uma empresa. Do seu negócio, da sua empresa, vai ficar rica. A gente não imagina o que é empreender, não é? Então, assim, quando eu entrei na área da beleza, na área da estética, eu sempre trabalhei em várias áreas. Já trabalhei em caixa, já fiz de tudo, graças a Deus, Deus nunca me deixou faltar nada, mas sempre trabalhei em todas as áreas, na área de segurança, sempre gostei muito. Eu não tenho aquele limite, né? Eu tenho curiosidade, então eu quero aprender, eu vou aprendendo. Sim. Mas na área da beleza não foi uma coisa que eu escolhi. E quando chegou a pandemia, eu tinha sido desligada da última empresa que eu trabalhei, e foi um ato, assim, que pra mim foi muito difícil, a transição, porque como o desligamento acabou acontecendo numa fase mais difícil, e um dia antes do meu aniversário, impactou muito. Aí eu comecei a procurar. Fiz várias entrevistas. Um dia antes do aniversário é pesado, hein, Ali? Não, difícil, e o duro é a questão da pandemia, né? Se a gente pegar as entrevistas aqui do canal e de outros canais, de outros podcasts, você verifica que a pandemia sempre é um lugar comum, é um marco, né? De mudança na vida das pessoas, né? Pra muita gente, transformou, muito mesmo. E na época, a pandemia ia iniciar. Então, quando foi pra iniciar a pandemia, eu estava no seguro. Tá. Então, assim, eu tava em oração, que eu sou cristã. E aí, foi indo. Até que um momento, numa pequena conversa sobre um atendimento, mesmo que eu sempre usei extensão de cílios. Então, assim, as pessoas acham que extensão de cílios é algo novo. Mas não é algo novo. Eu já uso há pelo menos 12, 13 anos. Caramba! Olha isso. E eu tenho poucos cílios, né? É de família, é de genético. Então, a mulher que usa extensão de cílios, ela se sente totalmente empoderada. Então, na época, como eu entrei na área da extensão de cílios, foi totalmente diferente. Foi porque eu estava fazendo entrevistas de emprego. E eu falei, como que eu vou me sentir mais segura porque eu preciso de um emprego. Sim. Então, para mim me sentir mais segura, eu vou fazer uma extensão. E eu procurei uma profissional, e naquela época eu era meio assim com o Instagram, não era muito adepta. Então, você nunca tinha feito extensão de cílios até então? Eu não trabalhava e nem isso. Mas você já fazia? Já fazia com outros profissionais, mas eu resolvi procurar uma outra profissional pra fazer a minha extensão. Por conta da entrevista? Por conta da entrevista. Tá. E aí, como ela me respondeu, eu não gostei. Eu fiquei chateada e eu fiquei mordida. Eu falei, não gostei. Ela falou pra mim procurar no próprio Instagram. E aquela curiosidade de saber, porque eu tinha visto um anúncio, eu queria entender sobre cílios. E eu sou uma pessoa curiosa, eu não gosto de aquela pessoa leiga, eu gosto de saber sobre o assunto. E foi assim. E aí, a hora que ela me respondeu, eu comecei a falar, nossa, mas como que alguém trata alguém assim? Nossa, mas como que ela me fala uma coisa dessa? Eu comecei a reclamar. Então, foi dessa forma. Foi aí que eu parei e pensei, realmente, eu sou boa.
eu poderia tratar minhas clientes melhor que isso. Entendi. Então foi você nem pensou na extensão de cílios, você pensou, Não. na verdade, no tratamento, no atendimento. No atendimento, no Que realmente é um problema. deu. Gente, desculpa, mas realmente São Carlos tem um problema em algumas partes aí de atendimento ao cliente mesmo. É difícil, né? E às vezes a gente pega pessoas assim, foi pelo WhatsApp? Foi no WhatsApp. Foi no WhatsApp que, né? Ela mandou eu ir pro Instagram ver. É. Eu perguntei qual que seria essa técnica, né? Porque nunca ninguém tinha me falado sobre extensão. E por acaso apareceu um anúncio Sim. de cílios. Mas não era dela, era de uma outra profissional muito longe, que é até uma master educadora maravilhosa. E aí, ela viu aquilo ali, eu falei, não, vou perguntar. Aí eu procurei no Instagram, achei essa. Aí eu fui perguntar sobre isso, que eu falei, gente, eu faço cílios há anos, ninguém nunca me ofereceu um modelo de cílios. Sim. Aí me questionou. Aí eu comecei, vou perguntar pra essa moça. Porque ela tava sempre postando muita foto de cílios e tudo. Fui perguntar. Aí ela falou pra mim, vai no Instagram O que você vê atendimento do lá. WhatsApp, né? Por mais que às vezes a gente... Sim, tem pessoas que elas querem as respostas rápidas, né? Assim, Sim. mas a gente tem, né, o dever, né? De estar ali respondendo. Ser mais humana. Ser mais eu humana, acho, né? Ser mais humana na mensagem. Eu acho que a questão do atendimento, ela é um complicador mesmo. Por mais, hoje a gente tem muita essa questão de tecnologia, e aí os robozinhos atendendo no WhatsApp e tudo mais, né? Essa coisa das IAs, mas essa questão humana, principalmente em área de estética, saúde, você precisa de até no direito também, na advocacia, você precisa de um humano falando com você para entender as suas necessidades. Eu queria, na verdade, não queria, só queria que ela me falasse. Como que era e E aí explicasse. foi assim, aí e foi aí quando você eu me teve dei essa conta. ideia. E aí deu conta, assim, de começar a fazer um curso, de repente. Aí foi que eu pensei que poderia entrar nessa área, mas eu nunca imaginei que essa área daria dinheiro, nunca imaginei que essa área pagaria mais que um aluguel, que na época eu só precisava pagar meu aluguel, eu só precisava passar dali. Sim. E a pandemia estava começando, estava todo mundo fechando os salões e eu estava iniciando. Então, assim, de repente, me deu um boom, peguei e vou fazer um curso. Procurei uma profissional, fiz um curso. No curso eu chorei o dia todo, porque a hora que acabou o curso eu chorei porque eu falei, gente, eu fazia cílios há anos, ninguém nunca me deu uma escovinha, ninguém falou que os cílios tinha que lavar. Que Então, tem todos os que tem cuidados. uns cuidados. De higiene, E assim, eu falei, gente, a gente era amiga, porque eu fico amiga, né? Na hora já acho que todo mundo é minha amiga, na minha cabeça. Então, eu fui ficando chateada. Aí eu parei e pensei, vou me especializar. Sim. Quero ser diferente. Quero que a minha cliente chegue aqui e não sinta a dor que eu senti. Então, meu primeiro curso foi um curso muito difícil, porque realmente, naquela época, 6 anos atrás, não tinha tanto conhecimento, não tinha conteúdo. O YouTube tinha conteúdo, mas era conteúdo infantil, coisa assim. Áreas específicas, profissionalizantes, não tinha conteúdo na internet. Se você perguntasse, não tinha coisas que você poderia saber. Então, eu fui atrás. Uma dúvida não, mas assim, que a gente às vezes fica pensando e a gente fala, nossa, como que começaram, né? Como tiveram essa ideia? Você tem essa história de como começaram, assim, a fazer, ou se colocar em cílios, algo assim? Porque antes tinha aquele de cola, né? Que a gente se colava, né? E aí ter um cílios fixo mesmo, assim, você tem alguma história disso? Na verdade, a extensão de cílios, ela tá desde 1800. Extensão de cílios. E um cabeleireiro foi mudando, um foi melhorando. Que tanto que a gente tem hoje cílios que a gente, eu vou comprar ali um postiço e coloca. Uhum. Mas as técnicas foram melhorando, que foi sendo estudado. Porque tudo que é aquilo que é autoestima, a gente, mulher, sabe? Que são detalhes. Move o mundo, a economia. Então, assim, foram enxergando que aquilo ali começou... Já teve relatos que eram reis. Já teve histórias que falavam que então eles... É muito antigo, né? porque percebia que mudava a aparência da pessoa. Sim. Então, era somente a alta sociedade que usava extensão de cílios. Aí já teve épocas que foi feito com pelinhos de fio mink, que é aquele bichinho mink, que é um animalzinho, que graças a Deus hoje já foi... abolido, não tem mais, entendeu? Sim. Hoje tudo é sintético, graças a Deus, hoje os fios são todos de plástico realmente, para que não use de animal. Mas assim, foi passando até chegar hoje que nós temos alta tecnologia na área de extensão de cílios. Hoje nós temos saúde ocular, eu sou terapeuta de cílios, eu sou master educadora, graças a Deus. Eu tenho selo do MEC para poder estar ensinando, então os meus cursos hoje, eu passei de empreender
Que eu entrei na área, na verdade, para pagar o meu aluguel, graças a Deus, né? Eu não imaginava de jeito algum que isso seria uma renda. Porque eu acho que toda área, ninguém entra sabendo que é uma área que pode mudar vidas, sim. né? A gente entra porque, de repente, né, igual quantas pessoas aí da área da estética entrou porque acabou chegando ali. E na época, como era pandemia, tava todo mundo fechando. E todo mundo usando máscara. Então, ficou mais evidente os olhos. Então, todo mundo... E eu comecei a falar, não, mas eu não quero ter um atendimento qualquer. Eu queria um atendimento premium. Eu não queria que a minha cliente viesse. E eu comecei a pensar, mas no curso que eu aprendi, era escrito uma coisa, mas ela me ensinou outra. E eu comecei a questionar as coisas. Eu falei, não, eu vou atrás de curso. Sim. E eu comecei a ir atrás de curso. Eu comecei a descobrir que a área de extensão de cílios era imensa. Que ela atingia mundialmente. Então, hoje em dia, os maiores nomes que antigamente só existia na Rússia, que eram os maiores nomes de leste, que era leste designer, que são pessoas que olham para o seu olhar, vê, porque nós todos temos defeito. Um lado é mais alto, outro lado é mais baixo. Tem pessoas que são estrábicas. A gente consegue resolver. Então, foi vindo técnicas, cursos, eu fui indo atrás. E tudo na pandemia. Sem poder atender, sem poder fazer exposição, sem poder fazer propaganda, né? Então, foi indo aos pouquinhos. Mas, mesmo assim, eu já faz 6 anos, né? O ano passado, eu ganhei um prêmio na Câmara Municipal dos Vereadores, né? Que a gente não entrega somente extensão de cílios. Que para muita gente, extensão de cílios é algo supérfluo, mas para a mulher, depois que ela coloca a primeira vez, ela entende o poder que ela fica, o quanto ela se vê mais bonita, e a gente entrega a saúde ocular. Então, eu sou promotora de saúde ocular. Então, assim, é um caminho que parecia tão simples, né? Vou só fazer para mostrar para aquela ali como que atende. E hoje eu ensino outras mulheres a transformar a realidade delas também. E é bem interessante isso que você falou, porque eu fico pensando que muitas das ideias nascem de dores, né? E às vezes a gente quer a dor do outro, a nossa dor às vezes, né? Sim. Então, da nossa dor, de um problema que a gente teve, ou que a gente tem, que a gente quer resolver, que acha um absurdo, a gente nasce uma ideia. Nasce uma ideia. E aí, daquela ideia ali, você vai tentando ver como você implementa e ver se funciona e ver se dá certo. É claro, né? Uma galera nasce já pensando em como que eu vou lucrar, né? Já nasce com o modelo de negócio pronto e tudo mais. Mas você nasceu, assim, eu que entendo de startup, você nasceu meio startupeira, né? Foi muito. Você nasceu pensando, tipo assim, como isso aqui é um problema, e se é um problema pra mim, deve ser um problema pra outras pessoas também. Então eu vou resolver isso aqui, né? Eu vou tentar resolver isso daqui. Muito legal. E o meu sonho, na época, era um cílios acessível. Porque já teve mês que toda vez quando me ofereciam um trabalho de extensão de cílios, você chega na moça, ela nem olhava pra gente, assim, só vem e fala assim, qual cílio você vai querer? Ela não sabe nem meu nome, se eu sou outra, se eu cheguei errado no salão dela. Ela nem se interessava, não me perguntava nada, só perguntava qual que eu queria pagar. Isso me incomodava. Porque o fato de você não querer saber o que eu gosto, você não se interessar pelo que eu tenho e também pelo que eu posso ter, isso pra mim era muito pesado. Então aí eu comecei. Eu lembro que eu peguei as touquinhas da minha mãe de cozinha. Minha mãe gosta de cozinhar, então peguei as touquinhas dela. Falei, não, eu quero saber sobre biossegurança. E nos primeiros cursos eram muito ralos, né? É muito vago. Então eu aprendi só a pegar na pinça, uma pinça ainda, porque ela me ensinou com palito, né? O outro era com palito. E eu não me sentia profissional. Então eu falo assim, e na época eu queria fazer cílios a R$40, que foi meu primeiro cílios, eu cobrei R$40. Aí a minha irmã, que entende de finanças, que entende dessas coisas, falou assim, Raíssa, você não tá ganhando R$1. Nossa. R$1. Aí passou pra 50, pra mim ganhar pelo menos 5. Porque aí você começou a atender como? Assim, você já teve o seu espaço ou você Eu atendi em casa. Você atendia eu atendi na sua em casa, casa, no quartinho. Você começou a atender quando? Ali na pandemia? 2020, em 2020 mesmo. Você já conseguiu? E isso, na verdade, eu me desliguei da empresa em fevereiro. Né? Aí eu fiquei 2, 3 meses ali no seguro, passando todas as perrengues de entrevistas. E aí, quando tava faltando pra acabar o meu seguro, foi quando eu quis fazer a extensão pra poder ir nas outras entrevistas. Ver se agora eu tenho que passar. Então, entre um mês e pouco, eu fiz o curso, eu fiz 3 modelos só. O legal do curso profissionalizante é que você sai de uma profissão que é diferente de uma faculdade. Uma faculdade você estuda anos. Sim. Anos para depois você ainda sair, concorrer a uma vaga, entregar o seu currículo e mostrar que você é bom entre vários. Então, o curso profissionalizante no Brasil é incrível. Desde 1996, quando eles liberaram que existia cursos livres profissionalizantes,
muita gente conseguiu empreender por causa disso. Então, assim, esse curso livre me deu a oportunidade. Então, Deus foi preparando. Eu consegui uma máquina emprestada de uma amiga. Eu ganhei um banquinho. A outra amiga minha me deu uma luminária, sabe? Foi juntando. E você atendia na sua própria casa. Na minha própria nesse casa, momento, no por quartinho. conta da pandemia. No quartinho, por conta da pandemia. Então, assim, foi algo maravilhoso, né? Ninguém imagina, falar, gente, na minha própria casa, na frente tinha um guarda municipal. Então, a hora que eu ia receber a cliente, eu morria de medo dele ver, né? Dele sair falando ou multar, porque tinha multa. Aí eu ganhei um banner de uma amiga minha pra pôr na porta, porque a cliente chegava, né? Pra ela entender que era um espaço, mas aí ficou a coisa mais linda. Do zero, então. Do zero. Você não tinha investimento nenhum, né? E não tinha ideia. O interessante de você começar a empreender, às vezes a gente tem uma ideia que é a dor. A dor é, nossa, um atendimento ruim. Eu nem imaginava a entrega que seria. Eu nem imaginava a troca que eu ia receber de uma cliente. Eu só queria que não tivessem mais situações como eu passei. Que eu não queria que as clientes sentissem o que eu senti. Então, eu gostaria de ter um atendimento diferente, humanizado, de me sentir especial. Na minha cabeça, eu precisava me sentir especial naquele lugar. Quando você atendia a sua cliente, você já transmitia tudo isso pra ela, já falava, conversava. Montei uma anamnese, que eu nem sabia o que era anamnese, mas eu falei, vou fazer uma anamnese. Fui pesquisando, Google é maravilhoso, né? Fui pesquisando o que era anamnese, montei. A minha irmã, ela é muito boa de design dessas coisas, então ela montou meu logo. Ela fez uma anamnese pra mim, a gente imprimiu. Então, a cliente já chegava, já preenchia uma anamnese. Comecei a perguntar sobre tudo, sobre o que ela queria, como ela gostava, como ela se imaginava. Então, eu comecei a entregar mesmo ali num quartinho, numa rua, fundinho, assim, num bairro pequenininho. Eu comecei a fazer um diferente para as clientes verem algo diferente. Já entregar essa experiência para ela, né? E o legal de tudo, para e pensa, isso que você falou do curso profissionalizante, né? Você aprendeu 3 técnicas primeiro. Com 3 técnicas, você já conseguiu ali começar a startar o seu negócio, né? A minha quarta cliente... já é assim, já é sacada de empreendedora que vai crescendo dentro dela, né? A minha quarta cliente que eu falo como cliente, porque a primeira foi minha irmã, que ela foi modelo, uma amiga minha que foi modelo, uma outra moça que veio de modelo. Então, a minha quarta cliente seria minha primeira cliente, né? Que seria a Valéria, uma cliente maravilhosa, ela é minha cliente fixa até hoje. Até hoje. 6 anos. Caramba, 6 anos. 6 anos. Pra você ver como um atendimento bom fideliza a pessoa. É uma entrega, é um conjunto, né? É um conjunto. Não tem como falar que não. Eu falo assim que eu já fiz mais de 1000 atendimentos diferentes. De pessoas, já atendi mais de 1000 mulheres dentro de São Carlos e região, diferentes. Agora, de atendimento, já devo ter passado mais de 3, 4 mil de atendimentos, já fiz. Mas eu digo atendimentos diferentes, de conhecer mulheres. Cada dia você conhece uma mulher diferente, uma história diferente. Ontem, foi a coisa de todas, assim, foi um atendimento incrível. Por quê? Foi a primeira vez que eu atendi uma mulher cadeirante. Olha. Assim, eu falo pra todo mundo que são coisas que esclarecem muita coisa dentro da gente, né? Que a gente não enxerga. Então, ver uma mulher que mesmo que já passou, que nem ela já me falou, já passei dos 40, quero me ver mais bonita, tô com a autoestima baixa, e você poder contribuir da sua forma pra mudar o dia a dia daquela mulher. Nossa, pra mim foi um dos maiores presentes que eu fiz no atendimento ontem. Sim. Que pra mim foi um atendimento muito prêmio ontem. Que ver a autoestima real. E eu fiquei pensando agora, e a parte oncológica? Porque muitas mulheres perdem o cílios. Na área de extensão de cílios não tem como. Na oncologia é ruim porque a quimio em si ela é muito pesada, né? Então, depois de acho que 6 a 8 meses, quando o médico começa a liberar, quando o seu organismo já volta a restituir, porque a quimio ela entra abatendo todas, né? As células, tanto as boas quanto os ruins. E os cílios e a sobrancelha quase os últimos que caem, né? Então, assim, e pra mulher, o cabelo... Todas nós sabemos, o cabelo, a sobrancelha, é tudo. Mas quando junta os cílios, porque a nossa imagem, né? É o nosso carro-chefe, é tudo que a gente vê, é o olhar. É o olhar. Então, assim, pra mulher, eu não lembro se realmente pode a micro na sobrancelha, mesmo com oncologia. Não sei se pode com o tratamento. Mas a extensão de cílios é só após a liberação médica. Entendi. Porque os nossos fios são os últimos, né? A cair quando faz o tratamento. Porém, ele precisa de vitamina, porque o nosso fio natural, ele é um ciclo.
E quando ele está com a químio, ele perde. Ele até nasce uns fiozinhos, uma coisinha ou outra, mas muito ralo. Só que ele perde, então ele não aguentaria, ele não suportaria. Não suporta os cílios, né? Isso. O peso dele, digamos assim. Não olha só suporta. que- E aí ele pode vir a não nascer. Então Seria é muito proibido. interessante se desse, né? Se desse, Porque ia, nossa, elevar muito a autoestima. Raíssa, então conta pra gente. E aí você foi crescendo, assim, ali na sua casa. Foi. E como foi pra ter o seu próprio estúdio? O que né, você já tinha passado tempo? Como que foi? Já tinha eu ia perguntar, já tem uma carteira de clientes grande? Como que tava? Não consigo te dizer em quantos meses, como foi. Porque Uhum. sempre foi, né, na base da oração, pedindo Senhor, porque na época não pode fazer E propaganda. aí você nunca parou de estudar? Você Nunca sempre parei foi de se estudar. especializando? Todo mês um curso diferente, eu queria um curso diferente, eu queria um curso diferente, e tudo tava online. Então tinha muito mais dificuldade, porque para você passar no curso, você tinha que fazer modelo, mandar pra professora 1001 fotos para provar que você fez, para você conseguir. Não é igual hoje em dia que você compra um curso ali e aquele negócio, passou, né? Então, assim, foi bem difícil, porque você tinha que aprender a técnica sem ter a professora do lado. Menina, que loucura, Então, você né? precisava... Tanto pro aluno quanto pro professor, né? É. Porque você tem que simplesmente aprender sozinha, sem ter uma pessoa do lado, só ouvindo, só vendo em aulas e tudo mais. Só que eu comecei, graças a Deus, boca a boca. É Tá. indicação. Sim. A fulana veio, que contou pra ciclana, que a outra tava na loja, que viu os cílios da Melhor outra. propaganda, né? Não E tem foi. jeito, né? Boca a dessa boca é forma. boca a boca, gente. E É, desde isso o aí acho que começo. vai ser assim, eternamente. Porque a gente pode fazer o que for, boca a boca, né? E desde o começo eu comecei a atender. E aí não tinha horário, eu comecei a atender mais cedo, 5 da manhã. Aí eu comecei a atender às 8, aí era às 10. Sua aí agenda ficou lotadíssima. ficou lotadíssima, graças a Deus. Até hoje eu não tenho do que reclamar. E assim, e aí foi no boca a boca. E foi indo, foi Crescendo. indo, foi indo. Aí com um ano, mais ou menos, muita gente me pedia curso. Né? Muita gente pedia curso. E eu falava assim, eu? Né? A minha irmã ainda falou, imagina, você vai ensinar sua técnica pros outros, portanto você tá fazendo seus cílios e já tá ótimo. E quando a gente começa, a gente não tem visão. Não tem como você falar que você tem a visão do negócio. Não tem. A gente vai criando, vai aprendendo, vai constituindo na sua mente coisas diferentes. E aí, quando foi assim, pra um ano, eu lembro que eu falei pra uma moça, nunca vou esquecer, ela me chamou, eu falei assim, olha, em junho eu vou dar curso. Porque eu só queria dar curso quando eu me sentisse muito master. Quando eu terminasse o último curso de master, que saberia todas as técnicas. Enquanto eu não soubesse tudo, eu não queria ensinar alguém sobre alguma coisa. E para ser a mentora precisa ter vários cursos, assim. Como Na verdade, que- pelo Brasil, você pode, hoje mesmo, se você aprendeu uma coisa hoje, por lei, você pode simplesmente ensinar a fazer um pastel, é um curso, entendeu? Profissionalizante. Entendi. Mas assim, eu, Raíssa, mentalmente, eu não queria ter a situação que eu tive como aluna. Porque eu perguntava e não batia com as coisas que ela me falava. Então, eu tive muita frustração de curso presencial. Quando eu comecei meu primeiro curso, me ensinou tudo que eu não ensino É para as porque minhas você alunas. tinha essa visão, né? Você tem essa visão que não é só um pelinho, né? É só um Não é cílios, só colar um pelo. né? Não é só colar, um né? pelo. Então é por isso que com esse olhar, com esse seu diferencial, que você foi crescendo, né? Pra Foi. poder dar cursos, né? Foi literalmente assim. E aí eu lembro que uma cliente minha chegou em mim e falou: eu quero sair do meu trabalho. Você não me ajuda? Ela me pediu, por favor, porque eu não quero mais trabalhar aqui. É um lugar que tá me sugando. Aí eu falei pra ela, tá bom, Bru, pra você eu vou dar curso. Aí eu montei um curso pra minha amiga, pra minha cliente. Aí eu falei, eu vou ensinar tudo que ninguém me ensinou. Então eu peguei um pouquinho de cada coisa que eu sabia que eu precisaria e fui lá e montei uma apostila. Aí a segunda aluna que veio junto foi porque o esposo em si falou assim, que trabalhava ali, falou, vou pagar pra minha namorada também, pra minha esposa também, que ela também era da área da estética, que é a Andressa, que você conhece, Sim. que trabalha comigo. E aí foi quando eu montei um curso pras duas. Era um quartinho, no mesmo quartinho pequenininho, não tinha mesa, em cima da maca. E eu montei um curso porque eu queria fazer a diferença na vida delas. Olha Então, só. assim, não foi um curso também pensado em dinheiro, que eu nunca comecei. Eu sempre explico pra todo mundo, gente, eu nunca comecei pensando no dinheiro. Porque eu não sabia que a área da beleza traria uma condição, que você conseguiria mais além do que aquele básico. Então, assim, e aí foi indo. Aí eu comecei a dar curso, aí eu comecei a perceber que eu amei. A hora que eu dei curso, no primeiro dia, eu chorei tanto, falei, Senhor, é o melhor lugar pra mim. É isso que eu quero pra mim.
é isso que eu quero pra mim. Pra mim foi a melhor coisa, assim. E aí foi quando me transformou, foi quando eu decidi me especializar além daquilo. Aí eu resolvi ir atrás de um curso que me ensinasse a realmente mudar a vida das pessoas. Então foi quando eu fui aprender sobre psicologia, foi quando eu fui aprender sobre realmente didática. Aí quando eu fiz um curso sobre que hoje eu tenho o selo do MEC, que realmente eu posso ensinar. Então Você pode, então, emitir um certificado. Com o selo do MEC. Legal. Reconhecido pelo MEC. Reconhecido de que MEC. aquela pessoa fez um curso profissionalizante. Isso. Aí que já sai também daquele lugar de ficar uma coisa informal. Isso. E até pra própria pessoa dar um outro up, né? Olha, eu fiz um curso profissionalizante. Sim, aí eu coisa, tenho né? aqui o certificado Sim. do MEC. Eu acho que já, assim, até pra cliente, quando a cliente vai, ela já se sente melhor, né? Nossa, sim, Uma porque segurança. aí Uma é uma segurança. segurança, porque entra... o olho. Entra na saúde ocular, isso que eu ia falar. Isso é que ninguém nunca parou pra pensar. A gente é o olho. A gente vai, todo mundo vai, assim, entra em qualquer lugar nas coisas sem prestar atenção exatamente. Mas os cílios é lindo, mas é o seu órgão o mais precioso, Sim. porque a gente cortar um dedinho, no final você vai viver. Gente, é seu rosto. Mas Você aí a imagina, Mas são aí seus a gente olhos. vai falar da saúde ocular, né? Ô, Rá, vamos esperar um pouquinho para falar sobre essa saúde ocular, e aí a gente continua, porque a gente vai receber agora, viu, Ale, a nossa colunista, né, a Verdade. Juliane Sátiro. Ela vai falar sobre a saúde também, mas aí de uma forma assim, na estética, porque a Ju, ela tem aqui em São Carlos um estúdio, uma clínica especializada, né, em tratamentos estéticos, facial, corporal, maravilhosa. E ela vai entrar e falar pra gente aí, porque agora ela tem a sua coluna, uma vez ao mês ela apresenta pra gente a coluna dela. Então, olha, vamos continuar falando dessa saúde ocular um pouquinho mais, mas a gente vai primeiro aí receber a coluna da Ju. Ótimo. Ai, vai ser maravilhoso. Eu adoro coisa estética, gente. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliane Sátiro, sou farmacêutica. Estou aqui no Empreenda Mulher para conversar um pouquinho com vocês sobre a saúde da mulher. Essa mulher empreendedora, batalhadora, que sabe o que quer, só que muitas vezes cuida de todo mundo, cuida de tudo que está de fora e não cuida de si mesma. Então, eu tenho a pós-graduação em saúde integrativa e eu quero falar com você que empreende porque é importantíssimo que a tua saúde esteja em dia para que você empreenda de uma maneira eficaz, que você cuide do seu negócio, que você cuide da tua família, dos teus filhos, mas que o teu corpo, a tua saúde seja priorizada também. Porque se você cuidar de todo mundo e não cuidar de si mesma, quando você cair, porque o corpo desliga, né? Quem vai cuidar? Então, você precisa colocar o seu corpo, a sua saúde numa listinha. Enquanto você empreende, o seu corpo, a tua saúde tem que estar ali naquela lista e ser uma das primeiras coisas que você vai cuidar, né? Você vai cuidar do seu espiritual, do seu emocional, da tua saúde, da tua casa, dos teus filhos, do teu negócio. Sempre o teu negócio, não que ele não é importante, ele é importantíssimo, mas ele não pode estar em primeiro lugar. A tua saúde, a tua vida emocional, a tua vida espiritual, ela tem que estar ali priorizada. E como eu tenho essa pós-graduação em saúde integrativa, eu quero trazer para vocês o que a saúde integrativa pode fazer de benefício, trazer de benefício para o paciente. Então, a saúde integrativa, ela não olha o indivíduo através de números. Quanto que deu o seu exame? Sua B12 deu 440. Tá dentro, tá bom. Não. Quais os sintomas que essa pessoa tem? E por que essa B12 está 440? Ela poderia estar até 900. Então, a saúde integrativa, ela vê o paciente, ela vê a pessoa como um todo. Ela não vê só números do seu exame, ela não vê só uma coisa, uma questão, um sintoma, certo? Porque nunca um sintoma, a falta de saúde, ela vem pontual.
Ah, eu tenho só uma cólica, eu tenho só uma dor de cabeça. Não, é uma dor de cabeça, é uma cólica, é uma insônia, uma má digestão, tenho nervoso, passo nervoso durante o dia, eu tenho hiperidrose, sai a pele, a palma da mão fica transpirando, o pé também, aí começa a nascer bolhas ali, dá uma reação alérgica. Então nunca um sintoma vem sozinho, ele vem sempre acompanhado. E esses sintomas acompanhados a gente consegue controlar com a saúde integrativa, porque a gente vai olhar o paciente como um todo, a gente vai olhar tudo que ele está passando, até o lado emocional. Por quê? Vocês já ouviram falar com certeza é um sintoma psicossomático, né? A mente produziu algumas coisas, trouxe para esse paciente uma dor, acumulou tensão. Então, a saúde integrativa, ela não vê somente a medicina tradicional, ela não trata o paciente somente com a medicina tradicional. Envolve a medicina chinesa, né, os conhecimentos da medicina tradicional chinesa, que trata essas energias, trata esse acúmulo de energia e consegue associar ao sintoma que esse paciente está sentindo, tá? Então, uma fitoterapia, o que é fitoterapia? É um tratamento com plantas, com fitoterápicos, não necessariamente com medicamentos industrializados, né? Pode ser uma suplementação, uma vitamina que está faltando, um mineral que está faltando, porque nós não somos só vitaminas e hormônios, nós somos também minerais. Às vezes está faltando você acrescentar um sal na sua dieta. E muito se fala, o sal é prejudicial, o sal é prejudicial. Mas o iodo que está lá no sal é necessário para a nossa tireoide, para o nosso útero, né, para a próstata do homem. Então, tudo, a saúde integrativa vai te olhar como um todo. Exercício físico, então entra também um educador físico, uma meditação, uma palavra, ver Deus, falar com Deus, né? Entra tudo isso. Uma aromaterapia, uma nutricionista, né? Uma nutrição mais tradicional, que puxa mais para os alimentos naturais e não para os industrializados. Então a saúde integrativa o profissional da saúde integrativa, ele consegue olhar esse paciente como um todo. O que é que está acontecendo, né? Como que surgiu esse sintoma? A partir de quando? Teve um gatilho? Teve, né? O falecimento de um ente querido, um divórcio, por exemplo. Então, tudo vai acumular energia no seu corpo. E o seu corpo vai responder a essa energia através do seu sistema imune, através de vários sistemas que nós temos no nosso organismo. Principalmente o sistema imune. O sistema imune, ele acionado de uma maneira errônea, ele vai produzir doenças autoimunes. Então, um problema de tireoide, hipertireoidismo, um Hashimoto, no útero, na mulher, um mioma, um pólipo, uma infertilidade, tudo isso vai acumulando energias, né? Então, um pico de estresse ou um estresse acumulado. E hoje eu vejo muito no consultório pacientes, né, mulheres. Eu tenho muitas pacientes que são empreendedoras, graças a Deus. Então eu estou nesse mundo de empreendedorismo não só como empreendedora, mas também como aquela que atende mulheres que são empresárias, que são empreendedoras. E eu vejo muito no consultório hoje reclamação com fluxo menstrual alto, cólicas, dores, enxaqueca, insônia no período menstrual, um acúmulo de gordura abdominal e muitas vezes está atrelada a tudo que essa mulher está vivendo. Então começa lá com um gatilho emocional e esse gatilho emocional não é tratado, não é cuidado, acumula essa energia. Então, se nós formos lá para a medicina tradicional chinesa, o que a medicina tradicional chinesa ela vai falar? Que essa mulher com problemas no ciclo menstrual, um fluxo de sangue alto, um mioma, um pólipo, dores na pelve, essa mulher,
ela pode ter, não é que mas pode ter acumulado tensões ali, né? O famoso engolir sapo. Você quer falar, você quer resolver um problema, mas você fala, se eu resolver esse problema desse jeito, vai dar briga, vai dar confusão. Então eu vou guardar e no momento oportuno eu falo. Só que a gente fica sempre esperando o momento oportuno e esse momento oportuno às vezes não chega e aquela tensão é acumulada. A medicina tradicional chinesa, ela diz assim, que esse acúmulo de energia, aquilo que você não expôs, aquilo que você não falou, na mulher, ela é acumulada no útero. Porque o útero é a fonte da vida na mulher. Então, tudo que ela deveria ter colocado para fora e ela não colocou, a medicina chinesa trata como algo que ela guarda ali no útero. Então, o engolir sapos, o não tratar de um estresse, teve um gatilho emocional, não foi bem resolvido, um luto que não foi vivido, ou uma perda gestacional, uma infertilidade que não foi aceita, eu sou infértil e eu não aceito isso, então acumula energias, por exemplo, no útero. Então, nós vamos, na saúde integrativa, nós vamos olhar essa mulher também através do olhar da medicina tradicional chinesa, porque nós sabemos que é um conhecimento milenar, é algo que muitas vezes está provado cientificamente, e existem artigos científicos que tentaram provar que a medicina chinesa é balela e acabaram encontrando resultados, realmente essa energia acumulada do sentimento, ela vira uma massa no útero, ela vira um problema, ela vira um tumor, ela vira uma dor física, né? E nós sabemos que o nosso emocional, ele libera ocitocinas, adrenalina, noradrenalina, epinefrina, dopamina ou endorfinas que não são boas, hormônios que não são legais para nosso bem-estar. Por exemplo, cortisol alto. Cortisol alto, ele é bom para você despertar de manhã, para você fazer uma atividade física, para você se concentrar no trabalho. Ele é um hormônio legal. Mas o hormônio cortisol alto, 5h30, 6h30, 7 horas da noite, ele não é legal, porque ele vai te despertar e você não vai ter um sono tranquilo. Essa falta de sono, esse sono irregular, também acumula energias que liberam hormônios, mais hormônios, causam um aumento do estradiol, causam um aumento de estrogênio, e estrogênio alto na mulher, ele acumula gorduras. Então veja, um sentimento, uma sensação, um acúmulo de energia, um estresse pode interferir no seu sono, que pode fazer com que você acumule mais gordura abdominal. Faz com que você tenha pólipos e miomas no útero. Então, a mulher empreendedora, ela está sobre um estresse muito grande, muito grande. Não que outras mulheres não tenham, porque uma dona de casa, eu também a vejo como uma empreendedora. A mulher do lar, eu também vejo ela como uma empreendedora. Nossa, Ju, como assim? Ela está empreendendo para que a casa dela seja estruturada, para que os filhos dela tenham apoio emocional, para que tudo ali se organize. E organizar um lar com filhos não é fácil, né? Então, essa mulher do lar, ela está empreendendo para que a casa dela seja bem estruturada e permaneça estruturada para sempre. Ela só não está trabalhando também fora, mas ela é uma empreendedora. E a empreendedora, ela tem que lidar com o fornecedor, com o cliente, ela tem que cuidar da casa dela para que a casa dela também seja estruturada, porque, vocês podem me chamar de machista, mas não é isso, né? A mulher, ela traz para o lar um aconchego, um amor que o homem não traz, né? O homem é a dureza, o homem é o fazer, é produzir. O homem é a força, o bruto. A mulher já não. A mulher é a que apazigua, a mulher é o amor, a mulher, ela sabe lidar com as questões, ela tem sempre um abraço, ela tem sempre um carinho. Então a mulher é mais essa parte fofa da relação, né, da casa. Então a mulher empreendedora, ela tem que equilibrar todos esses
esses pratos. Tanto na casa quanto no trabalho, ela lida com o funcionário, com clientes, com fornecedores. Ela tem que lidar com o governo, sobe e desce de impostos, ela tem que lidar com um contador, muitas vezes ela não tem um apoio, né? Ela tá sempre ali tentando equilibrar e tentando vender e faz um Instagram e o que eu faço agora, como que eu vou divulgar o meu negócio? Ela tá sempre naquele estado de tensão, sempre. Então essa mulher empreendedora, ela precisa colocar na lista de prioridades dela a saúde. Como ela vai fazer para equilibrar isso e colocar a saúde dela nessa lista, aí é outro problema para ela resolver, porque ela tem que colocar isso. Se ela vai para uma terapia, ou se ela vai fazer atividade física, um yoga, quem gosta de dança, procura para dançar, como ela vai liberar essa tensão e como ela vai se priorizar, vai depender de cada uma, o que cada uma gosta de fazer, né? Muitas gostam de estar ali na igreja, de ter esse momento na igreja e servir ali. Outras gostam realmente sair para dançar, outras gostam de fazer uma atividade física, uma academia, outras conseguem ter um momento entre amigas e sair, bater um papo com as amigas e tá tudo bem. Outras já precisam de terapia, né? Se você perceber que você já está no momento, eu estou num pico de estresse extremamente alto, eu estou sendo grosseira com os meus filhos, com o meu marido, ou se você não é casado, eu estou sendo grosseira com os meus pais, com os meus amigos, com as minhas amigas, aquelas que estão sempre ao meu lado, eu estou sendo grossa, eu não estou gostando de sair mais, eu estou ficando introspectiva. E esses já são sintomas e sinais de que você está num pico de estresse alto. Então, convém você internalizar um pouco, falar o que eu posso fazer por mim, onde eu posso encaixar algo que seja eficaz para que esse estresse reduza, né? Então, procurar um profissional da saúde integrativa, observar, olhar exames, sintomas que você tenha tido. Quando você for para uma consulta com qualquer profissional, eu trabalho na parte de estética, né? Harmonização facial, botox, preenchimento, mas eu também trago essa parte da saúde integrativa nas minhas consultas. Então, o paciente que ele me procura para a parte da saúde integrativa, eu vou olhar ele como um paciente da saúde integrativa. Óbvio que muitas pessoas vão ser beneficiadas com botox, para se sentir melhor, para estar melhor, para ver a pele mais bonita, ou um procedimento de pele, um laser, um peeling, para que ela já comece a relaxar e reduzir esse pico de estresse. Pelo menos a hora que ela vai abrir o Instagram para gravar, ela vai se sentir melhor, já começa a se sentir cuidada. Mas esse profissional da saúde integrativa, a hora que você procurá-lo, já leva uma listinha. Tenho sentido isso, isso e isso. 5:30 da tarde, 6:30 da tarde, eu sinto muita fome. Isso é um sinal de cortisol alto. Você sente fome, você procura carboidratos. Ai, quero comer uma pizza, um lanche. Isso já é um sinal, um sintoma de estresse altíssimo. Porque não é o horário de a gente, mulher principalmente, ingerir muito carboidrato, né? Uma que atrapalha o sono, acumula gordura e aumenta estrogênio no nosso organismo. Estrogênio acumula gordura. Você acima do peso, você não vai se sentir bem. Vai te dar fadiga, vai interferir no seu sono, vai interferir no seu dia a dia e também no seu psicológico. Já pensou as suas roupas começarem a não servir? E aí você tem mais um problema, o que eu vou vestir hoje? O que me cabe ainda? Então, a hora que você for para esse profissional da saúde integrativa, leva essa listinha. Tenho sentido isso tal hora, tal dia, deu tal gatilho, eu tive um pico de estresse tal dia, a minha menstruação, meu ciclo tá desse jeito, para que esse profissional tenha muitas informações para que ele possa te ajudar e auxiliar mais ainda, né? Eu hoje estou aqui com os pontos de acupuntura, porque eu estou num pico de estresse, anda acontecendo algumas coisas no meu organismo por conta desse pico de estresse. Então, a acupuntura vai me ajudar nisso também. Mudança de hábitos. Hoje eu tomei um cafezinho aqui, mas vai ser o único café do meu dia, porque o café, ele gera
uma frieza no útero, ele deixa o útero frio. E a mulher não pode ter útero frio, porque isso acumula energia ruim ali, que vai causar pólipos, aumentar miomas. Então, o ideal para a mulher é o chá morno, é uma água sem gelo. Então, eu estou tentando mudar meus hábitos de vida para que o meu estresse venha reduzir. O meu cortisol também, para que no dia a dia eu tenha clareza do meu negócio. Porque em pico de estresse, nós não temos clareza do nosso negócio. Nós ficamos todas atrapalhadas, né? A gente faz uma listinha ali do dia a dia, do que a gente quer trabalhar naquele dia, do que a gente quer fazer naquele dia, só que aí vem uma cólica, uma enxaqueca, e aquilo já te bagunça as ideias, e por mais que você siga a sua agenda, você nunca vai entregar 100%, porque você não está bem na sua saúde, né? Então, os meus hábitos de vida, eles vão começar a melhorar mais ainda, porque eu tive um pico de estresse, e eu identifiquei esse pico de estresse e falei, opa, acumulou energia aqui e eu estou tendo resultados no meu corpo, no meu ciclo menstrual. Então, veio a acupuntura, a dieta, a alimentação vai mudar, aumento de ingestão de água, diminuição do café. E isso tudo vai melhorar no meu dia a dia. Eu estou fazendo essa mudança de dieta desde domingo. Eu já senti essa noite o meu sono melhor. Eu consegui dormir 5 horas seguidas sem acordar para ir no banheiro. Acordar para ir ao banheiro de madrugada também é um sintoma. Nem sempre é uma diabetes. Todo mundo fala, quem acorda de madrugada para ir ao banheiro é porque está com diabetes. Nem sempre é, tá? Às vezes é acúmulo de toxinas no fígado e muitas vezes é cortisol alto na madrugada. Então, isso tudo vem trazendo para mim mudanças no meu dia a dia. Abre a minha visão. Como eu não estou com cólica, eu tenho a minha cabeça mais livre para tratar, né, do meu dia a dia e seguir a minha agenda com mais clareza, cuidar do meu negócio com mais clareza. Então, hoje eu trouxe algumas informações para vocês, principalmente para essa mulher empreendedora, se cuidar mesmo, porque o negócio dela vai prosperar mais e vai crescer mais, porque ela vai ter mais clareza. Conforme a saúde dela está melhor, ela está mais esclarecida, ela está mais à vontade, ela está no bem-estar. O negócio dela também vai refletir esse bem-estar. E é isso, a minha conversa por aqui hoje é essa. Cuide-se, mulher empreendedora, porque o teu negócio reflete a tua saúde. Se a tua saúde não está legal, o teu negócio também vai estar negligenciado. A tua casa negligenciada, os teus negócios, a tua família. Então, cuide da tua saúde. A saúde do teu negócio, a saúde da tua casa reflete exatamente a tua saúde. E é isso. Beijão, fiquem com Deus. Voltamos então com a nossa colunista aí maravilhosa, Juliane Sátiro. E ela falou sobre saúde, vocês ouviram aí? Então fica ligadinho que aqui no Empreenda Mulher ela sempre vai ter uma vez ao mês para falar aí sobre a sua coluna. E a gente então vai encerrar aqui na Rádio Universitária, porque a gente tem o tempo, precisa encerrar. Muito obrigada, Raíssa. A gente vai falar um pouquinho mais agora no YouTube. Muito obrigada por falar. Fala pra gente rapidinho sobre suas redes sociais. Onde encontra você, né? Onde é o estúdio? Fala pra gente. Meu estúdio fica na Vila Prado, na Teixeira de Barros, 795. É a famosa Rua Larga. Sim, ali vocês vão ver um estúdio facinho rosa, facinho de achar. Meu Instagram é Raíssa, J Correia Estúdio. Isso, é Raíssa J Correia Estúdio. E aí já tem o link do WhatsApp, tem o link pra do marcar Instagram, com WhatsApp. você. Quem quiser precisar de curso, quem tiver querendo fazer um atendimento, vai lá que conversa com você já por ali, estamos pelo por ali, online. Ah, muito bacana. Muito obrigada, viu? Eu que E, agradeço. gente, vamos encerrar também com a Oliva Gastronomia. Procura eles nas redes sociais, fala com eles, que eles sempre vai ter um prato maravilhoso para vocês. E encerramos também com a Trion Propaganda. Então, a Rádio Universitária fica por aqui. A gente continua no YouTube. Quarta-feira que vem, às 18 horas, tem mais.
Raíssa, vamos lá então. Vamos falar um pouquinho aí sobre como que você iniciou o seu estúdio, o seu local, né? A gente sabe que recentemente você reinaugurou em um local bacana, maior, confortável, aconchegante, que graças a Deus você, né, assim, tá, bom, agora eu tô aqui confortável, a gente sempre procura o melhor, né? Sempre. E acredito que essa experiência que você falou, né, que você acredita, você passa isso no seu estúdio, né? E a gente vê que você é ativa ali para se preocupar com o cafezinho do cliente, né? Com aquele atendimento personalizado, né? Com uma frase motivacional para que a cliente chegue ali e se sinta à vontade, né? No seu local de trabalho, ali para ela se sentir confortável, com uma música, né? Então, acho que você pensa em todos os detalhes, mas você teve alguma dificuldade para ter o seu espaço físico? Você enfrentou, né? Conta pra gente como foi isso. Foi muito difícil, porque estava no primeiro ano da pandemia. Uhum. E eu já estava cansada de atender naquela rua, naquele lugar, que eu, tipo, querendo ou não, as pessoas justificam, né, com o ambiente, o lugar, o bairro. Sim. Então, assim, sempre tive clientes de fora, nunca foi cliente de bairro. E eu sempre quis mudar dali, porque tinha muito problema com vizinhança, barulho, aquela coisa toda. E eu queria muito um lugar diferente. E eu gostei muito da Vila Prado. Várias amigas minhas têm loja na Vila Prado, e eu comecei a pensar em focar, que todo mundo pensa, vou pro centro da cidade. Sim. E todo mundo me falava, Raíssa, a Vila Prado é o segundo centro, é melhor que tudo, é muito melhor, e tudo mais. Foi quando eu comecei a procurar uma casa que tivesse, que comportasse. E quando uma cliente minha veio num domingo, que eu atendia sempre de domingo também, atendia todos os dias, e ela veio e falou assim, achei um lugar pra você. Olha, que bacana. Eu passei... Foi na Vila Prado Foi mesmo. na Vila Prado. E ela falou assim, olha, essa pessoa tá saindo de São Carlos, ela tá indo embora do Brasil, e ela vai deixar, e é a sua cara. Que legal. E aí eu passei da frente, vi e falei, não tem nada a ver comigo, mas é uma casa, mas o importante é que eu vou lá ver. E aí eu marquei eu tenho muita cliente, graças a Deus, então muita amiga que trabalhavam na imobiliária. Mandei mensagem, conseguiram a chave antes da moça sair. Então foi tudo assim, Deus preparando. Espaço. E aí eu consegui o espaço, aí eu aluguei. E eu morava na parte de cima e na parte de baixo era o estúdio. Mas mesmo assim eu queria ainda um lugar que passasse na rua e a pessoa me visse. Sim. Meu sonho era falando na Blindex. parte financeira, como você fez? Você foi juntando, já que você o inicial você não tinha, né, nenhum recurso, você foi juntando os valores para poder, né, alugar um espaço? Como que foi isso Como aí? todo empreendedor, com a cara e com a coragem. Sempre, com a cara e com a coragem. É sempre Não, assim. empreendedor é assim, você só faz, né? Só Só faz, né? só levanta vai. e vamos. É, e que a gente vamos. resolve no caminho, é sempre assim. O dinheiro você vai arrumando no decorrer do negócio, vai economiza daqui, economiza de lá, mas vai, né? É sempre assim. E eu sempre acreditei muito em mim. Acreditava na situação, no que eu faço, no que eu vendo. Então, assim, eu não tinha dúvida se queria dar certo. Então, a hora que eu mudei pra Vila Prado, deu aquele up. Eu fiquei 3 anos, já tive equipe, já tive várias meninas que passaram por ali, já tive não sei quantas secretárias. Então, tipo assim, e foi aumentando, e foi indo. E Deus foi prosperando, e até que eu consegui um local que era do jeito que eu queria. Blindex todo, Certo. que a pessoa passa na rua e vê, que antes era uma casa. Então, eu queria algo que alguém passasse na rua e visse. E é no quarteirão do lado da onde era. Então, Entendi. um quarteirão antes, que agora é direto na Vila Prado. Antes era numa travessa da Vila Prado e agora é na Rua Larga mesmo. Na Rua Larga É mesmo. na Na Rua Larga mesmo. mesmo. Ali do lado dos comércios muito conhecidos. Então, tipo assim, é É movimento ótimo, o né? tempo todo. Movimento o Então, tempo em todo. questão a investimento, em financiamento, isso você não teve nada. Foi com a cara e com a coragem mesmo. Foi com a cara e com a fazendo coragem. com o seu trabalho. Achei o lugar e foi com o meu trabalho. Sempre foi. E é assim, todos os dias atendimento. Todos os dias atendimento. Ô, Raíssa, assim, qual que é, assim, a maior dificuldade que você tem hoje? Hoje, o crescer muito, você fica muito conhecida. Hoje, às vezes, assim, eu escuto muito de muita gente, mas nunca tem horário com ela. Então, hoje, ao mesmo tempo que te dá um boom do crescer, você não consegue atingir todo mundo. Isso é muito dolorido. E, às vezes, você também tem, um buraco na agenda. Às vezes, a outra pessoa fala assim, eu não tentei horário porque eu achei que você não tinha horário. Então, assim, hoje eu vejo, assim, que uma das dificuldades que a gente tem, eu tenho como Raíssa. Hoje eu tenho a pessoa que cuida da agenda, mas eu tenho dificuldade da rede social, de aparecer, de fazer stories do dia a dia. Tenho uma grande dificuldade nisso, que todo empreendedor, você é muito bom em alguma coisa. Às vezes você não consegue mostrar aquela coisa. Então você precisa sempre de
de pessoas para que mostre aquilo que você não consegue fazer. Então, na rede social, eu tenho uma certa dificuldade. E eu não sou tão focada em dar curso. Eu dou curso todo mês? Mas eu dou curso para quem me procura, para quem precisa de mim. Eu não sou aquela pessoa que faço propaganda, que faço anúncio. Pra ficar fazendo os cursos. Sim. Você foca mesmo no atendimento, individualizado sempre. De cada Mas dou aula todo cliente mês. sua. Sim. E como que essas, assim, porque eu acho que são coisas, assim, as dores do crescimento mesmo, As né? dores do crescimento. Que é bom, é bom crescer, mas traz aí uns Esse desafios, desafio, né? isso, São esse vários, desafio. na verdade ela trouxe 3, né? Porque assim, se você também faz propaganda na rede social, a pessoa dá vai querer conta. atendimento com você. Aí você já não tá dando conta de atender. Sim. Aí se você faz propaganda do curso, você vai ter que deixar de atender para dar curso. Pra dar curso. Então aí agora é como fazer esse Precisa estruturar, desse planejamento, né? Esse planejamento. né? Pra poder sempre- distribuir as E demandas. pra mulher é mais né? difícil, Sim. né? O Sim. empreender é mais difícil, porque você tem a ideia de ser dona de casa, você Exato. tem sonhos, você é mulher, você é esposa, você namora, você tem uma vida Sim. social. Às vezes é mãe. E família. E aí você tem, então, eu só dou curso às vezes aos domingos, então, que é o meu domingo de folga. Uhum. Eu dou aula. Então, às vezes eu não tenho folga. Então, assim, eu sou mais regrada, assim, mas eu, graças a Deus, o mais difícil é lidar e conciliar tudo. E os seus né? atendimentos ainda são aos finais de semana ou você agora atende de segunda a sábado? Só de segunda a sábado. A sábado. Sábado. Hoje em dia eu já priorizo o domingo de folga. Um domingo eu priorizo. Você já começou Sim. a separar algumas A coisas, separar né? algumas O pessoal coisas. do profissional, Já. né? Porque isso é muito importante também, que senão você não, né? Não Só vive. faz, mas não vive, Não né? vive. Começa a também perder o sentido. O negócio em si perde Sim. o sentido, né? É muito cansativo. Mas o seu atendimento você faz ali em horários diferenciados também para cliente. Você Atendo. tem ali essa parte também, por exemplo, a cliente precisa ainda 6 horas da manhã, você faz isso pela cliente. Atendo. Hoje eu estava lá às 6 da manhã. Olha Ontem também só, às 5. Então, é o porque... desafio, 5? Às 5. Às 5 Olha, da manhã. assim, gente, 5 da manhã. é, Porque tem, desafio. porque tem cliente que entra às 8 no trabalho. Tem cliente que entra às 7. Quanto tem? Olha, nossa, já uma curiosidade, né, agora. Porque eu nunca fiz, assim, Você vai amar. Eu acho que deve ser muito, assim... eu já tenho cílios um pouco longos, né? Acho que se eu fizer a extensão vai ficar bem bacana mesmo. Te dá um up no olhar, Dá né? um Eu tô up. vendo o seu olhar, eu vejo o olhar aqui sim. das meninas. Aham. Mas quanto tempo que assim, demora para trabalho fazer uma pra- extensão? E quanto tempo essa extensão fica no olho? Demora, em média, do tempo de procedimento de 1h30. Em média, Tá. a 2 horas. Mas sempre vai depender da cliente, de como Entendi. que é. Porque tem cliente que ela chega ao café, é o tempo dela. Ela vai no banheiro, é tudo da E cliente. chega agitada, às Chega vezes, agitada, né? é sempre da cliente. É o Mas tempo a dela. média- Em média, 1h30, 2 1 hora e horas. meia, tá. Pra colocação. E o tempo de duração também varia da cliente, porque é como ela cuida. Mas, em média, 30 dias, ela fica de cílios muito bonito. Porque o nosso cílios natural troca de 60 a 90 dias. Então, a cada 60 dias é ciclo. Então, troca todos os cílios de 3 a 5 fios todo dia. Então, todo dia o seu cílios natural cai. Então, vai variar do seu cuidado, porém, é o seu organismo que manda. Mas, E em é- média, 30 dias as clientes ficam de cílios. E é importante dizer que o seu trabalho, ele é de fio a fio, né? Fio a fio. Raíssa, porque fio às a vezes a fio. gente vê alguns trabalhos que não são, cola muito. Não é falando né? mal, porém a Mas- única técnica que é aprovada, tudo pela Abratec, que é a Associação Brasileira de Fios, seria fio a fio. Sim. Não pode ser outra. Tá É, colocando um fio. Um fio por fio, Por porque isso que demora, é né? o ciclo dele, por isso que demora, porque aquele fio tem um tempo de vida. E o nosso cílios não é só enfeite, ele tem no organismo uma função nos olhos, ele é a proteção dos olhos, ele é um filtro. Então, nós Sim. não podemos arrancar, não podemos usar nada, nenhuma técnica, nem excesso de cola, nem nada ruim para os olhos. É, por isso que eu estou entrando nesse assunto, pra gente falar um pouquinho da saúde ocular, né? Porque isso a gente vê, né, que você tem essa preocupação, mas Tem. também tem um estudo pra isso, Tem né? um estudo. Cola, o que, né? Você tem da saúde do informação, olho. né? Sim, Você é tem informação. muita informação. E é muita informação mesmo. Porque, assim, em média, eu já devo ter pelo menos uns 45 cursos Tá. diferentes. Com profissionais diferentes, técnicas diferentes. Mas a parte de saúde ocular é você entender que você está lidando com o órgão mais vital de uma pessoa. Porque se você fizer qualquer coisa errada, você está mexendo só com a visão. Imagina a gente cego do dia pra noite.
Então, nós temos que ter essa consciência. Então, eu crio profissionais e crio na minha cliente essa concepção que ela tem que ter, que nós estamos lidando com os olhos dela, que é com a vida dela. Sim. Então, não é qualquer coisa. Nós usamos sempre a biossegurança, que todas as coisas são esterilizáveis. Nós usamos descartáveis, luva, máscara, colírio de lubrificação durante o procedimento, fitas que não incomoda, que não machuca. Então, nós temos que estar sempre ali voltada a cliente com todas as possibilidades. Nós temos clientes que são alérgicas, tem protocolos de pré-alérgenos, tem inúmeras coisas que você pode estar fazendo para a saúde da sua cliente. Não é apenas pegar um pelo e colar. Olha, é muito além, né? É complexo o assunto, né? Mas eu tenho... Ai, eu vou fazer, eu tenho curiosidade. É uma vai pergunta de mito. A galera, né? Tem um povo que acha, assim, que, olha, vai fazer isso, essa extensão de cílios. Ah, mas você vai ver, depois o cílio nunca mais volta a ser o mesmo. Não tem? Não tem. Eu queria que você deixasse isso bem claro. É mito. É mito se você usar a extensão correta. Isso sempre vai variar muito da sua profissional. Tá. Uhum. Se você usar a técnica fio a fio, a profissional, ela é entendida, ela realmente te entrega algo profissional, você não vai ter nenhum problema. Tanto que você pode... Eu uso pelo menos há 12 anos. Há 12 anos e todo mês tem cílios. Eu tenho clientes fixas há 6 anos. Os cílios, elas estão intactos. A gente faz protocolos sempre de hidratação, de cuidado. Eu sou terapeuta de cílios. Terapeuta de cílios é uma profissional que cuida do fio para a pessoa não ter nenhum tipo de perca. Porque eu venho muitas clientes para mim que são alérgicas, que tiveram percas com outros profissionais com outras técnicas. Eu ia perguntar isso para você. O que é ser terapeuta de cílios, né? Que a gente fala. Andressa, olha isso daí que ela acabou de falar. Porque você imagina, as mulheres vão lá, perderam cílios. Porque assim, então não é... Assim, é um mito, mais ou menos. É uma realidade. Um mito, mais ou menos. Né? Mas é uma realidade. A mulherada perde com profissionais ruins. Olha que perde, perigo. porque nós clientes, imagine o cliente, a gente é leiga. Às vezes a pessoa colocou ali, postou um negócio, você vai, porque a gente não desacredita da profissional. Eu sou medrosa, gente. Sim, Eu sou uma pessoa que antes, meu bem, se colocava lá na feira do rolo, eu tava lá. Eu ia querer saber que era com a profissional. Hoje em dia eu tenho uma régua, mas eu não tinha. A gente precisa saber. Eu não tinha essa régua. Então, assim, isso não é mito. A diferença é que quando você procura uma profissional especializada, aí sim. Aí você não vai ter nenhuma perca. Porque o nosso cílios natural é o que cai. O seu fio natural troca todo dia. Então, é do seu organismo. De 3 a 5 fios todo dia. Então, ele renasce. Ele é primo do cabelo. A diferença dele é o tempo de vida. Tá. Então, essa é a diferença. Não é pra ter perca. De jeito algum. Se uma profissional seja excelente, nunca vai ter. Mas olha, você pode perder, né? Então, pode, a gente é um mito mais ou menos. Obrigada, hein? Gente, vocês viram aí quantas dúvidas que surgem, quantas preocupações, quantos desafios que tem também, né? Nessa área do empreender, de ser uma terapeuta de cílios, de dar cursos. Então, assim, é importante a gente frisar, né, Ale, que precisa procurar uma profissional que saiba de verdade o que tá, né, o que tá fazendo em você, porque afinal a gente tá falando, igual a Raíssa falou muito bem, né? Com o órgão vital, né? Do nosso corpo, que a gente precisa, com certeza, assim como todos, mas a gente precisa, com certeza, ter os cuidados aí de uma profissional que sabe que entenda. E que entenda de verdade. Raíssa, quer deixar uma mensagem para as nossas empreendedoras que estão nos ouvindo? Você é uma mulher de fé, uma mulher que também, assim, procura, né? Tá junto com as mulheres e trazer essa força, essa garra. Quer deixar pra gente uma mensagem bonita para essas mulheres? Ai, que eu só agradeço vocês pela oportunidade de estar mostrando meu trabalho, falando um pouco sobre mim. Mas também eu só tenho a agradecer a Deus por ter a minha profissão de hoje, de saber que hoje a gente consegue mudar a vida do outro. Parece que é um pequeno detalhe, mas a gente consegue transformar a vida da outra. Sim. E para quem tá sonhando em empreender também, comece, mesmo que comece pequeno, seja no qual for a sua ideia, qual for a sua dor, mas se especialize, procure entender e entregar o melhor para sua cliente, seja qual for o negócio. Sim. Quanto mais a gente luta, mais a gente vence. É isso aí, Ale. Muito obrigada. Muito obrigada de estar com a gente, Ale. Foi um prazer dividir aqui hoje esse programa com você. Muito obrigada. Foi muito E bom. Raíssa, muito obrigada. E a gente vai finalizar aqui com essas palavras maravilhosas aí dessa pessoa incrível que é a Raíssa. Gente, muito obrigada. Empreenda, mulher. Volta quarta-feira que vem. Esteja com a gente. Participe às 18 horas. Até mais. Boa noite. Boa noite.